Um novo tempo Deus tem pra mim, e tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Boa noite, meu amado, boa noite, minha amada. É com muita alegria que nós estamos mais uma vez aqui com o programa É Tempo de Viver no canal 3 da NET. Que Deus abençoe tua vida por estar conosco. Hoje nós temos grandes assuntos, grandes dilemas para ser contado. Eu louvo a Deus pela tua vida de estar conosco nesta noite, em mais uma oportunidade a qual o Senhor nos concedeu de estar levando a palavra de Deus até a tua casa. E com muita alegria que eu quero apresentar para você hoje, que está aqui conosco, o pastor Paulo Duarte, o pastor presidente da Igreja Missionária Elion. E o pastor vai estar falando um pouquinho da tua vida, aquilo que Deus fez na tua vida, na tua família, no teu ministério. Fique conosco em nome de Jesus. Pai do Senhor, pastor Paulo, que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus, por estar conosco nessa noite. Obrigado por receber, com tanto carinho o nosso convite. E conte um pouquinho para nós, conte um pouquinho para os telespectadores, aqueles que estão nos assistindo, o que Deus fez na sua vida e quem é o Paulo. Boa noite a todos, a paz do Senhor. Para mim é uma alegria imensa estar aqui participando desse programa. E o Paulo é um jovem, tenho 34 anos, sou de Tremembé, meu nome Paulo Henrique Duarte, cidadão de Tremembé, esposo da pastora Viviane Duarte, pai do Samuel Henrique Duarte, e nós estamos aí, esperando a cada dia um novo milagre, vivendo a cada dia um novo milagre, e assim como tantos outros jovens que existe, tanta essa população jovem que nós temos, e espera sempre algo a mais, sonha sempre com algo a mais. Assim como a palavra do Senhor, ela diz, no livro de 1 João, capítulo 2, ali no verso 14, ele diz: jovens, eu vos escolhi, porque sois fortes. E nós sabemos que a nossa juventude, ela não vem só da nossa idade, ela vem da nossa força e da nossa capacidade em Deus, de vencer todas as dificuldades, vencer todas as barreiras, vencer os nossos sonhos, colocar as nossas ideias todas em ordem. E você sabe muito bem, você sabe que hoje em dia as coisas, cerco tem se fechado a cada dia mais, e nós temos que ter firmeza, temos que ter fé, temos que ter sabedoria para lidar com as situações do dia a dia, para lidar com tudo aquilo que nós temos vivido. Mas assim como diz a palavra do Senhor, sobre todas essas coisas nós somos mais do que vencedor. Amém. Sobre tudo isso que nós temos vivido, nós sabemos que a vitória já é nossa. Amém. E talvez pessoas que estejam nos assistindo hoje, seja jovem, ou da melhor idade, ou adolescente, criança, talvez estão nos assistindo e pensando, assim como eu pensei um dia também, o que vai ser da minha vida no amanhã? Amém. O que eu vou ser? Para onde eu vou? O que vai acontecer comigo? Porque assim como tantas e tantas outras pessoas, houve também uma fase da vida onde as portas não se abriam, parecia que tudo estava difícil, era difícil arrumar um emprego, era difícil uma estabilidade, é difícil arrumar, nos dias de hoje, uma família estabilizada. E eu também passei por todos esses dilemas da vida, dormia pensando o que eu vou fazer amanhã, para onde eu vou correr, o que eu vou fazer. E assim como Deus, Ele tem entrado com providência na minha vida, vai entrar com providência na vida das pessoas que estão nos assistindo. Amém. Também, através desse programa, porque nós temos que deixar uma palavra de esperança. Nós somos o reflexo daquilo que Deus tem feito na terra. Eu sei que muitas vezes
nós gostamos de nos apegar em exemplos ruins e ficar dizendo porque não vai ter melhora, porque um fez isso, o outro fez aquilo, mas nós temos que nos apegar na palavra do Senhor Jesus, que diz que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Amém. E por isso nós devemos olhar para Ele. E quando eu me vi em uma situação muito difícil, a qual as esperanças eram poucas, porque é muito difícil, é muito competitividade, e eu via que as coisas estavam ficando um pouco distantes de mim. E foi quando eu decidi entregar a minha vida ao Senhor. Mas qual idade? Você já nasceu no berço evangélico? Ou veio conhecer, o Paulo veio conhecer a Jesus? E qual período da sua vida? Então, pastor, o meu lar, ele nem sempre foi um lar cristão. O meu pai, a minha mãe, meu pai não conhecia o Evangelho ainda, a minha mãe também não conhecia o Evangelho, e por não conhecer o Evangelho também frequentava todos os lugares, e eu na minha infância, eu tinha alguns problemas de saúde, eu sempre tive alguns problemas de saúde, e eu tive alguns problemas no estômago, sempre fazendo dieta, não podia comer salgadinho, não podia beber refrigerante, coisa que criança gosta. Uhum. Em casa nós somos na verdade em 4, que é o meu pai, o Irani, a Lúcia, o meu irmão Fábio, que é o mais velho, Sim. e eu, o caçula, o Paulo. E nós então não tínhamos Jesus, e mesmo nós não conhecendo Jesus, nós recebemos um convite para ir em uma igreja, e eu ainda era criança, eu não tinha noção de nada, e nós fomos, e chegou lá, aquele culto maravilhoso, aquela glória, e eu meio sem que entender a situação, e de repente Deus começou a falar através do ministro daquela noite, e começou a falar sobre uma mulher que precisava de uma cura, porque aquela mulher ela estava se vendo em um leito de um hospital. Aquela mulher, quando ela fechava os olhos, ela se via em um leito do hospital. E aquela mulher, então, ela não tinha muito tempo pela frente. E de repente, eu ali, normal, o culto fluindo, e de repente essa mulher era minha mãe. E a minha mãe levantou a mão, algumas pessoas levantaram as mãos, e ainda o ministro, o pastor ainda dizia, não é você, mas tome posse da sua cura, mas não é você, não é você. Até que a minha mãe, ela começou a chorar, levantou as mãos, e Deus ali naquela noite curou a minha mãe. Amém. Curou a minha mãe. Eu ainda morava em Taubaté, não morava ainda em Tremembé, e aí as coisas foram se passando, infelizmente não seguimos o caminho do Senhor, daquela data em diante, ainda ficamos um tempo fora, até que a minha mãe conheceu o Evangelho, meu pai conheceu o Evangelho, e houve uma transformação de vida na família. O meu irmão sempre músico, sempre cristão, sempre adorador de Deus, sempre tocando, ministrando louvor na igreja, e eu ainda um pouco afastado do Senhor Jesus. Legal, vai, segura um pouquinho, no próximo bloco, Amém. O Senhor vai contar mais um pouco da tua vida, aquilo que Jesus fez, em nome do Senhor Jesus. Vamos para um breve intervalo e voltamos já, que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Salão de Corte e Arte, Edson Cabeleireiro. O Salão de Corte e Arte Edson Cabeleireiro cuida do seu visual. O Edson Cabeleireiro fica situado na Avenida Desembargador Percival de Moura Alcântara, número 306, Parque Eldorado, Caçapava. Desenhos personalizados. Trabalha com cortes especiais. Também faz desenho em barbas. O melhor em riscos. Telefone 3653-4820 ou 981010967.
Sua vida, sua casa, sua família merece o melhor. E a JC Estofados tem o melhor para você. A JC tem o conforto, o design, a sofisticação. Trabalhamos com novos. Reformamos o seu estofado. Vem para a JC. Estamos de volta com o programa É Tempo de Viver. E nesta noite está conosco o pastor Paulo Duarte, da Igreja Missionária Oron, pastor presidente da nossa igreja. E ele está testemunhando aquilo que Deus fez na tua vida, no meio da tua família. E pastor Paulo, o senhor estava falando a respeito da tua família, da tua mãe, do teu pai, dos teus irmãos, que estava na casa do Senhor, mas ainda o Senhor não teve um encontro com Jesus. O que te levou a buscar Jesus, a correr, né, atrás de Deus, a buscar algo para a tua vida? Conte para nós, continue contando aquilo que Deus fez na tua vida. Então, como eu estava dizendo, os meus pais, eles eram cristãos, já estavam frequentando uma igreja, e eu ali entrei naquela igreja, eu até entrei, assisti o culto, mas eu me senti deslocado ali dentro, eu não me senti à vontade, não me senti legal ali dentro, não era um ambiente aonde eu estava acostumado, porque eu era adolescente, não tinha convívio cristão, não tinha muitos amigos cristãos, evangélicos, e eu entrei, assisti o culto, um culto maravilhoso, uma igreja maravilhosa, mas eu não conseguia me localizar ali dentro, não conseguia me achar, que eu não conseguia entender quem eu era ali dentro daquele contexto, e aí eu deixei, e não fui mais. Não fui, minha mãe começou a trabalhar na igreja, e o meu pai fazia louvor também na igreja, porque o meu pai também é músico, e meu irmão fazia louvor, meu pai fazia louvor, minha mãe envolvida com cargos dentro daquela estrutura dentro da igreja, e eu distante. Minha mãe ia para o culto, eu ia jogar bola, eu ia andar de bicicleta para a rua, eu ia sair com os amigos, e minha mãe ia para o clube, minha mãe ia para a igreja, eu ia para o clube, eu ia para a balada, minha mãe ia para o culto, e algo que a minha mãe sempre dizia, e eu quero aproveitar já para dizer, para as mães que estão ouvindo, que precisam de um auxílio nessa área, nunca desista do seu filho, nunca lance maldição no seu filho, nunca diga que o seu filho é a vergonha do seu lar, que o seu filho ele te entristece, ele está te matando. Sempre diga para ele que o seu filho, a sua filha, pertence ao Senhor Jesus. Amém. Minha mãe, ela não me forçava a ir à igreja. Minha mãe, ela convidava. Ela dizia, vamos para a igreja, vamos para a igreja. E eu, não vou. E eu tomava outro rumo. E minha mãe sempre dizia que ela estava orando. Ela estava orando. E ela sempre fazia uma oração. Ela sempre pedia, Espírito Santo, aonde o meu filho estiver, coloca tristeza no coração dele, mostra para ele que lá não é o lugar dele. Então eu ia para o clube e ali eu estava no meio das pessoas, no meio dos colegas, no meio da multidão, dançando, se divertindo, e eu olhava toda aquela estrutura e eu triste, e eu não entendia. E eu chegava em casa, minha mãe contava a seguinte oração, que o Espírito Santo me entristecesse. E foi ali que as coisas começaram a piorar. As coisas começaram a tomar outro rumo. Eu já deixei de ser aquele jovem alegre, passei a ser um jovem depressivo, passei a ser um jovem triste. Eu curtia sexta, sábado e domingo, e eu ficava depois segunda, terça, quarta, quinta em depressão em casa. E eu senti que estava faltando algo a mais para mim. Estava faltando algo a mais. Aí eu conheci também a minha esposa, a pastora Viviane, que hoje é a minha esposa, e eu conheci, nós começamos a namorar, e começamos a ir no culto,
outro dia não, ia para balada, ia para o culto, outro dia para balada. Até que eu senti o chamado do Espírito Santo de Deus. Porque a Bíblia diz, o Senhor, Ele faz um chamado. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Poderia deixar de citar aqui também uma irmã, uma senhora que sempre orava por mim, a irmã Maria. Ela sempre dizia que Deus tinha algo na minha vida, que Deus tinha uma obra comigo. E eu, ainda que eu não entendia do que ela estava falando, o que estava acontecendo, mas eu conheci uma igreja maravilhosa, pastores, pessoas maravilhosas que me ajudaram. Foram 3 anos o meu trabalho de libertação, de depressão, síndrome do pânico e tudo mais que esse problema causa em nossas vidas. Conheci através de um retiro espiritual de carnaval. Um amigo meu me convidou e falou, olha, vamos lá e vai ser bênção. E foi eu, a minha namorada, que era a minha esposa agora, conhecemos a Jesus. Ali eu senti a presença de Jesus, eu conheci a graça de Deus. Eu entendia, eu pude entender naquela noite o que as pessoas falavam, eu sentia a presença de Deus. Eu ficava pensando, mas que presença de Deus, como que a gente sente a presença de Deus? E aquelas 4 noites que eu estive ali, eu fui completamente trabalhado, moldado pelo Espírito Santo. Eu senti realmente a presença de Deus e eu pude identificar algo. Eu pude ter certeza que a presença de Deus, ela é real. Amém. Quando Deus deixou escrito que aonde estivesse 2 ou 3 no nome dele, ali ele estaria presente, isso é real. Amém. A presença de Deus é algo real. Eu quero dizer para você, a presença de Deus no nosso meio, ela é real. E assim, o Paulo se converteu, a Viviane se converteu e começou a história de Jesus em nossas vidas. Mas no próximo bloco o senhor vai contar para a gente quando o senhor entendeu o seu chamado pastoral e quando se iniciou o seu chamado pastoral. No próximo bloco, em nome de Jesus. Nós vamos para um breve intervalo, não saia daí. Que Deus te abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Salão de Corte e Arte, Edson Cabeleireiro. O Salão de Corte e Arte Edson Cabeleireiro cuida do seu visual. O Edson Cabeleireiro fica situado na Avenida Desembargador Percival de Moura Alcântara, número 306, Parque Eldorado, Caçapava. Desenhos personalizados. Trabalha com cortes especiais. Também faz desenho em barbas. O melhor em riscos. Telefone 3653-4820 ou 981010967. Sua vida, sua casa, sua família merece o melhor. E a JC Estofados tem o melhor para você. A JC tem o conforto, o design, a sofisticação. Trabalhamos com novos. Reformamos o seu estofado. Vem para a JC.
Estamos de volta com o programa É Tempo de Viver, a qual está conosco aqui nesta noite o pastor Paulo Duarte, pastor presidente da Igreja Missionária Lyon. Ele está falando um pouco da tua vida, da tua história, aquilo que Deus fez na vida dele. Fique conosco, acompanhe conosco. E pastor Paulo, conte para nós quando o senhor entendeu do seu chamado pastoral, quando o senhor aceitou o seu chamado pastoral e quando Deus iniciou isso daí na sua vida. Então, eu desde o momento em que eu aceitei a Jesus, eu já sabia que Deus, Ele tinha uma obra ministerial comigo, que envolvesse a salvação de pessoas. Eu sabia que tudo aquilo que eu havia passado até aquele momento, não havia sido em vão. Eu sabia que Deus tinha um propósito em tudo aquilo. E quando eu comecei a sentir a presença de Deus, a adorar a Deus, Ele foi abrindo a minha visão espiritual. E como eu disse aqui, os meus pastores, eles começaram a trabalhar comigo. E foram me dando oportunidades. Foram me dando oportunidades de crescer, de conhecer, de se aprofundar, de estar mais dentro da parte ministerial, lidando com vidas, lidando com almas. E eu sempre, desde a minha infância, eu sempre fui muito fácil para fazer amizades. Aonde eu chego, eu já puxo assunto, eu puxo conversa, e eu começo a bater papo, e ali eu faço uma amizade. Eu sou fácil para me enturmar. Então eu comecei a me enturmar com as pessoas, com os jovens. E eu passei a ver a dificuldade dos jovens, a dificuldade que as pessoas enfrentavam. E sempre participei muito de vigília, orações, momentos com Deus. Eu sempre participei, sempre gostei. E ali Deus foi falando comigo através de pessoas. E foi dizendo: olha, eu tenho um chamado na sua vida, eu tenho algo a realizar através de você, eu tenho algo com você. E eu sempre me identifiquei com a palavra. Quando as pessoas me perguntaram: o que você quer ser? Quando eu comecei a entender o Evangelho, eu já respondi: olha, eu quero ser um pregador e um pastor. Eu quero ser um ministro do Evangelho e um pastor. E comecei a liderei grupo de jovens, eu liderei grupo de louvor, eu já ministrei louvor por muitos anos, tive a oportunidade de ser ministro de louvor também, e liderei também o louvor, já cheguei a liderar, já liderei escola bíblica dominical, já dei aula em escola bíblica dominical, durante um período muito bom, e sempre envolvido, só que ainda eu não havia sido consagrado a pastor ainda. Nessa época eu ainda não era um obreiro da casa do Senhor. Eu ainda era membro daquele lugar e eu já fui conquistando ali as coisas que Deus tinha para mim. Até que, liderando, tinha algumas oportunidades. Nós tínhamos um trabalho chamado GAF, Grupo de Apoio Familiar, que eram os cultos nas casas, como as células, e eu começava ali a dirigir GAFs também, né, grupo de apoio familiar por muitos anos, tinha trabalho na casa das pessoas, vi Deus salvando, vi Deus curando, Deus libertando, e ali eu tive a oportunidade de ir amadurecendo. E aí eu fui trabalhar, eu entrei para trabalhar de técnico de informática, eu fiz um curso técnico, e eu passei a fazer manutenção de computadores, e através desse curso de manutenção que eu fiz, eu fui fazer um curso em uma escola, e lá eu tive a oportunidade de fazer um estágio, e tive a oportunidade de passar a dar aula de hardware, montagem e manutenção de micro. E eu fiquei ali durante quase 5 anos dando aula. E foi muito bom, foi muito interessante, porque eu só andava de calça jeans, tênis e camiseta. Eu tinha horror a social. Eu não gostava de andar social. E na onde eu estava era preciso andar social. Era ali a norma que era colocado, que era mais apresentável.
E de repente, quando eu entrei para dar aula, surge a ideia de que nós teríamos que dar aula de social e gravata. Então eu passei a usar gravata, passei a usar roupa social. E foi muito bom também, porque eu era muito tímido, eu não conseguia falar com as pessoas. E ali, eu dando aula, eu tinha 14, 16 alunos dentro de uma sala, e ali era eu, Deus e os alunos. E eu tinha que mostrar para eles todo o meu conhecimento. Era uma empresa muito respeitada, pessoas maravilhosas que eram os proprietários, os donos, os chefes daquela escola. Eram pessoas de Deus também, cristão, pessoas maravilhosas, que eu tenho um carinho e respeito muito grande por eles até hoje. Então eu tinha que dar o meu melhor, porque eu aprendia dentro da escola que eu tinha que dar o meu melhor, que nós ali dentro tínhamos que dar o nosso melhor. Então, ou seja, os alunos estavam ali para aprender, eles precisavam adquirir conhecimento, informação para o mercado de trabalho. Então eu fui me desenvolvendo em falar em público. Eu ministrava um curso ali de 5, 6 meses, cada turma, e eu fui aprendendo, fui cada vez mais lendo, cada vez mais estudando, cada vez mais pesquisando para eu poder dar aula, e foi desenvolvendo também o meu relacionamento com as pessoas, como falar em público, como responder às questões que eram levantadas. Enfim, Deus já tinha um propósito nisso daí. Deus já estava te preparando para algo, né? Deus estava me preparando para algo. E a primeiro momento eu achei que eu ia dar aula. Bom, eu vou dar aula agora, eu vou me firmar nessa área, a área de informática, a área de TI, é uma área crescente no nosso país. E eu falei, bom, agora eu vou estabilizar e vou dar aula. E ministrando as aulas, e ainda continuava na igreja pela misericórdia de Deus. Aí eu comecei a desenvolver o meu trabalho ali. E dentro de uma estrutura eclesiástica, eu fui cooperador, depois eu fui diácono, depois eu fui presbítero, ou seja, eu comecei a servindo na nave da igreja, cuidando da igreja. Depois eu continuei a servindo, mas no ensino da palavra, porque os presbíteros são homens que ministram, são auxiliares de pastor, que ministram a palavra, que ensinam a palavra. E eu passei então a ter a responsabilidade de ensinar a palavra. As oportunidades foram crescendo, eu fui recebendo convites, comecei a ministrar o evangelho, pela misericórdia de Deus, que nós sabemos que nós não fazemos nada, quem faz é o Espírito Santo. E até que um dia, eu já estava casado, o Senhor proporcionou meu casamento com a minha esposa, a pastora Viviane, e eu casei, e eu estava dando aula, e de repente uma noite, eu dava aula à noite, e eu dando aula, eu escrevendo no quadro, de repente eu percebi as lágrimas começaram a descer, eu comecei a chorar. E eu não entendia por quê. E eu tinha os alunos atrás e eu de costa, escrevendo no quadro. E Deus começou a falar comigo. Eu estou te separando para a obra. Eu estou te chamando para você cuidar de ovelhas. Amém. E daqui por diante o seu tempo vai chegar. E eu comecei a chorar, desenfreado ali, movido pelo Espírito Santo. Pedi licença à turma naquela noite, saí da sala, fui, lavei o rosto, voltei. E aquilo lá dentro de mim, cheguei em casa, chamei minha esposa, falei, vi o seguinte, Deus falou comigo assim, assim, assim e assim. E ela, amém, vamos orar a Deus. Não tomei a decisão logo de cara, já chegar, olha, agora eu vou pastorear. Eu esperei o tempo de Deus, porque isso acontece às vezes com algumas pessoas. É verdade. A pessoa recebe o chamado e acha que é no tempo dela, é no tempo de Deus. E aí dentro do tempo de Deus, eu ainda continuei mais um tempo bom ainda, talvez um ano ainda dando aula, cuidando de jovens, cuidando da igreja, ajudando o pastor dentro da igreja, ministrando o evangelho. E eu tinha bastante alunos também no meio cristão, então abria portas para outras igrejas para eu ministrar o evangelho, até que eu decidi e falei, Senhor, eu estou disposto a atender o chamado.
eu estou disposto a atender. Amém. E veio, logo em seguida, veio a minha consagração a pastor. Eu não quero aqui citar nomes, não estou citando nome de pastores, porque talvez eu esqueça de algum e eu seja ingrato. É verdade. Porque se eu for citar alguns nomes aqui de pessoas que me ajudaram, existem muitas pessoas que me ajudaram. Então, quem vai ouvir, quem vai assistir, quem vai ver, vai saber quem são essas pessoas que me auxiliaram e me auxiliam até hoje, dentro da minha caminhada cristã. Mas ali eu assumi o meu chamado. Eu assumi e já estava completamente envolvido no meio cristão, envolvido dentro da igreja, envolvido com as coisas de Deus. E a melhor coisa que tem são as coisas de Deus. Amém. É a obra do Senhor. Nada mais gratificante do que você ver almas se rendendo aos pés do Senhor. E graças a Deus, eu, através do meu chamado, através do meu sonho, do desejo do meu coração, do projeto, eu consegui que algumas pessoas sentissem também a presença de Deus. Amém. Através da minha vida. E eu consegui trazer alguns amigos meus da época, do mundo, dentro da igreja. E esse é o papel da igreja. A igreja, ela existe por causa dos doentes. Amém. Eu quero que as pessoas que estão assistindo esse programa, eles entendam, pastor, que a igreja, ela é um pronto-socorro espiritual. Amém. Ela é o lugar de pessoas doentes, é o lugar de pessoas machucadas, é o lugar de pessoas feridas, é o lugar de pessoas que estão precisando de tratamento. A porta da igreja, ela está aberta para receber todos que querem o evangelho. E não importa, pastor, o porquê, qual foi a nossa motivação de entrar na igreja. Porque eu conheço gente aqui que entrou na igreja para arrumar uma namorada. E hoje é um obreiro da casa de Deus. Glórias a Deus. Eu conheço gente que entrou na igreja para poder entrar no time de futebol. E hoje é da igreja. Então eu quero deixar uma mensagem para você. Não importa o que você está pensando, eu quero dizer, a igreja é para você. A igreja está de portas abertas para receber você. E eu quero deixar aqui uma palavra para você guardar, que os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Então, pastor, a nossa igreja, ela está de portas abertas para receber você. Amém. É um testemunho muito forte, né, do que Deus fez na sua vida, pelo seu chamado, de o senhor aceitar o seu chamado com tanta alegria, entender o propósito de Deus para a sua vida. Mas no próximo bloco o senhor vai falar quando surgiu a igreja Eolion, né, quando Deus colocou no seu coração a respeito da igreja, de fundar uma igreja, de todos os detalhes, né, que Deus colocou no teu coração. E qual é a finalidade, qual que é a intenção, qual que são os projetos e os planos, né, que Deus tem colocado na sua vida através da igreja Eolion. No próximo bloco o Senhor vai estar trazendo para nós em nome de Jesus. Nós vamos para um breve intervalo, não saia daí, fique conosco, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Salão de Corte e Arte, Edson Cabeleireiro. O Salão de Corte e Arte Edson Cabeleireiro cuida do seu visual. O Edson Cabeleireiro fica situado na Avenida Desembargador Percival de Moura Alcântara, número 306, Parque Eldorado, Caçapava. Desenhos personalizados. Trabalha com cortes especiais. Também faz desenho em barbas. O melhor em riscos. Telefone 3653-4820 ou 981010967.
vida, sua casa, sua família merece o melhor. E a JC Estofados tem o melhor para você. A JC tem o conforto, o design, a sofisticação. Trabalhamos com novos. Reformamos o seu estofado. Vem para a JC. Estamos de volta com o programa É Tempo de Viver e que nós estamos aqui hoje contando um pouco da sua história, daquilo que Deus fez, o pastor Paulo Duarte, o pastor presidente da Igreja Missionária El León. Acompanhe conosco, fique conosco em nome de Jesus. Pastor, conte um pouco para nós, quando que Deus colocou no teu coração a respeito da Igreja Missionária El León, quando surgiu a respeito do nome e o que Deus tem feito, o que Deus tem colocado no teu coração para fazer através desta grande ferramenta e essa oportunidade que Deus deu nas tuas mãos em nome de Jesus. Então, pastor, a Igreja Missionária El León, ela nasceu na casa de um jovem na cidade de Tremembé. Eu tinha ali um trabalho na casa de um jovem e nós estávamos discipulando esse jovem, um jovem casal, ele, a sua esposa, seu filho. E nós estávamos ali com um trabalho de discipulado com ele, com a sua família toda. E de repente, nós trabalhando ali, ministrando o culto ali uma vez por semana, e começou a chegar algumas pessoas. Começou aí alguns familiares, alguns amigos, algumas pessoas que já me acompanhavam, já estavam comigo. E de repente nós começamos ali a ministrar o Evangelho, a pregar o Evangelho. E almas foram se achegando. E dali, nós sentimos a necessidade de alugarmos um ponto, de irmos para um lugar maior. E começamos a buscar um direcionamento do Senhor. Começamos a buscar direção de Deus. Começamos a buscar a presença de Deus para ver se era da vontade de Deus. Amém. Que aquilo acontecesse. E eu quero aproveitar também um momento aqui para deixar bem claro que o ministério aonde eu nasci, a igreja onde eu nasci, eu saí em paz, debaixo da bênção de Deus daquele lugar. Hoje, os meus pastores continuam aliançados conosco. Amém. Estão sempre pregando em nossa igreja, estamos sempre trocando ali experiências, coisas novas que nós temos vivido, e há um respeito, um carinho, um amor muito grande. Então isso também nos motivou a deixar que as coisas fluíssem, e de repente as coisas começaram a fluir. Deus deu um direcionamento, e vamos ver o que a gente vai fazer, vamos orar, e as pessoas pedindo, não, vamos começar um trabalho, vamos mover, vamos trabalhar para Deus, vamos fazer. E aí nós buscando ao Senhor, surgiu Igreja El León. E aí nós fomos ver a Igreja El León. E El León, ele tem o significado de Deus Altíssimo. Outro igual não há. Deus Altíssimo, aquele que está acima de todas as outras coisas. Aleluia. E quando Deus me revelou esse nome, nós começamos a trabalhar. E aí nós recebemos a direção de colocarmos Igreja Missionária El León, porque esse é o papel da igreja, fazer missões, alcançar almas, ganhar vidas. E ali começamos a trabalhar, alugamos o nosso primeiro ponto, tivemos o apoio do pastor, e começamos a abrimos aquele lugar, começamos a trabalhar, começamos a ganhar almas, começou o Senhor a enviar pessoas. E eu comecei a perceber, eu comecei a ficar atento no trabalhar do Senhor. E eu vi que as pessoas que chegavam até a nossa igreja,
eram pessoas que estavam mortas espiritualmente. Não eram pessoas que haviam vindo de outra igreja. Não eram pessoas que, eu congregava ali e eu achei melhor eu vim aqui. Não, eram pessoas que chegavam e diziam: pastor, eu não estou mais em igreja. Sim. Eu não quero mais saber de igreja. Eu não frequento mais igreja. Faz 5 anos, 10 anos, 2 anos que eu estou distante dos caminhos do Senhor. E aí nós, orando, buscando, Deus nos deu uma revelação. E nós colocamos a seguinte frase: uma nova história começa aqui. Amém. E esse hoje é o slogan da nossa igreja. Esse é o nosso lema de trabalho. Igreja Missionária El Elyon, uma nova história começa aqui. E se eu começasse agora a contar os testemunhos, ficaria curto o nosso tempo. E ali nós abrimos a nossa primeira igreja, a nossa sede, com algumas pessoas. Tínhamos aproximadamente 15, 20 membros, 30, 40 pessoas que participavam do culto conosco. E começamos a trabalhar, a evangelizar e a buscar de Deus, e por Deus, naturalmente as coisas foram acontecendo. As almas foram se achegando, o nosso alvo foi aumentando. E hoje, pela misericórdia de Deus, nós temos a nossa sede em Tremembé. Aí dentro de Tremembé também, a nossa sede, ela fica ali na Rua José Benedito de Campos, número 240, no bairro do Bem-Virá. Nós temos também uma congregação em Tremembé também, lá no Jardim Alberto Roncone, na Rua 10, nós temos também uma congregação. E temos também a congregação do Parque Eldorado, Amém. Na cidade de Caçapava. E com a graça de Deus, com a misericórdia de Deus, a igreja El Elyon, ela nasceu no coração de Deus. Nós não estamos aqui para competir ninguém, você sabe bem disso. Sim. Nós não estamos para competir com ninguém. Eu não estou aqui dizendo para você que nós somos melhor do que ninguém. Nós não estamos tentando copiar ninguém. Nós estamos simplesmente seguindo o exemplo de Deus e de pessoas que são cheias de Deus. Amém. Porque nós temos que ter os nossos referenciais aqui na terra. O apóstolo Paulo, ele deixou escrito: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Sim. E nós temos ali estado em Tremembé, em Caçapava. Graças a Deus a igreja está crescendo. A igreja, ela prosperou, ela cresceu algumas vezes mais. Estamos em um templo muito maior. Hoje temos um tão sonhado escritório pastoral, o gabinete pastoral que nós sonhávamos. Hoje nós damos atendimento pastoral. Nós damos atendimento pastoral toda semana inteira na igreja. Sim. Tanto a de Tremembé quanto a de Caçapava. E se você precisar, pode nos procurar, porque nós temos ali pessoas que estão dando atendimento pastoral. E nós temos vivido o sobrenatural de Deus. É o que eu costumo dizer sempre para a nossa igreja e para os nossos obreiros: nós não somos os melhores, mas também não somos os piores. Nós estamos ali para fazer a vontade do Senhor. Nós estamos ali para fazer a vontade de Deus. E você sabe bem, e você que está me assistindo também, que nem sempre a vontade de Deus é a vontade dos homens. É verdade. Nem sempre a minha vontade é a vontade de Deus. Nem sempre a sua vontade é a vontade de Deus. Verdade. Então, nós estamos ensinando ali o povo a fazer o quê? A ler a Bíblia, orar, ter vida com Deus, se afastar do pecado, se afastar do mal, a viver dentro dos parâmetros bíblicos. Nós ensinamos o quê? Deus ouve a oração do pastor, mas Ele ouve a oração da ovelha também. Você vai para o culto, assiste ali o culto, cultua a Deus, ouve a palavra, mas chega na sua casa, tem o seu tempo com Deus, tem o seu devocional diário. Acorde pela manhã, agradeça a Deus pelo que Ele fez. Leia a Bíblia, veja se o que está sendo pregado é verdade. É isso que nós temos ensinado. Nós ensinamos e nós aprendemos, e isso nós estamos ensinando, que Deus não quer que você simplesmente viva dentro de uma estrutura.
mas lá fora você sai, você briga com o seu pai, briga com a sua mãe, briga com a esposa, e nós estamos ensinando que nós temos que ser cristãos. A palavra cristãos, pequenos cristos. Então nós temos que ser a imagem e semelhança de Deus, a imagem e semelhança do nosso Criador. Queridos, nós estamos aqui debaixo de uma palavra de Deus que disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Amém. Ou seja, os atributos de Deus, o poder de Deus, da palavra, o poder de governar, foi dado nas nossas mãos. A Bíblia diz que na nossa língua tem poder de dar vida e morte. Então nós ensinamos você a se localizar dentro do reino. Amém. Nós ensinamos você a entender quem você é. Esse é o intuito, esse é o projeto da Igreja Missionária El Elyon. Aleluia. Nós trabalhamos para ver almas se rendendo aos pés do Senhor. Com a graça de Deus, com a misericórdia de Deus, estamos ali em Tremembé. Esse é o 5º ano da Igreja Missionária El Elyon, na cidade de Tremembé. Em Caçapava já estamos caminhando para o 4º ano de igreja. Amém. O Alberto Roncone já está fazendo 1 ano de igreja. E nós temos, ao longo desses 5 anos, trabalhado em prol do reino de Deus. E o senhor tem a intenção de abrir mais igrejas, não só aqui no Vale do Paraíba, mas em outros lugares também, para estar levando, né, a palavra de Deus em outros lugares também? O Senhor tem colocado isso no seu coração? Deus tem falado forte a respeito disso também? Então, pastor, como nós somos uma igreja missionária, nós temos que estar de acordo com a vontade do Senhor. Amém. Nós temos que ir aonde as pessoas estão precisando. Então, todo direcionamento que o Senhor dá para nós abrirmos mais igrejas, porque a condição vem dele, a ordem vem dele. Nós temos o desejo. O livro de Salmos diz que quando eu me agrado do Senhor, Ele satisfaz os desejos do meu coração. E quais são os meus desejos? Tem que ser os desejos de Deus. Então nós sonhamos sim abrir mais congregações, mas tudo com o pé no chão. Verdade. Tudo debaixo da potente mão do Senhor. Se o Senhor falar vai, nós vamos. Se o Senhor falar fica, nós ficamos. Amém. E hoje nós estamos em um projeto muito especial, que é o projeto de ganhar almas, projeto de ganhar vida. Nós estamos envolvidos no reino. Nós não estamos trabalhando aqui só em prol da Igreja El Elyon, porque talvez as pessoas estão nos assistindo e perto da casa dela não tem uma El Elyon, não tem uma igreja El Elyon, mas tem outros ministérios. Então você pode procurar Amém. uma outra porta que esteja pregando o evangelho verdadeiro. Sim. Porque se tem o evangelho, tem a presença de Deus. Amém. Então é isso que nós ensinamos. Sabe por quê, pastor? Cada pastor tem o seu rebanho. É verdade. Nós não estamos ali brigando por ovelhas. Nós estamos ali, sim, no âmbito espiritual, tirando ovelhas das garras do lobo. Amém. Esse é o nosso papel. Mas se a pessoa está estabilizada dentro de uma igreja, continue, busque ao Senhor. Sim. A não ser que você receba um direcionamento do Senhor. Você mora perto de uma igreja El Elyon, aí é diferente. Mas a igreja El Elyon, nós começamos ela dizendo, uma nova história começa aqui. E estamos continuando dizendo que uma nova história começa aqui. Quantos jovens nós temos ali? Quantos senhores, quantas senhoras, quantas famílias nós temos ali? Nós temos ali hoje, pela misericórdia de Deus, famílias estruturadas dentro da igreja. Amém. Porque nós acreditamos que a família é a base de tudo. E quando se tem uma família estruturada, você tem um lar estruturado. É verdade. Você tem crianças, adolescentes, jovens e adultos estruturados. Então a igreja missionária El Elyon, ela nasceu no coração de Deus. E nós fomos galgando os degraus pouco a pouco. Um de cada vez, para não errar nenhum. É E nós queremos continuar. Nós estamos lutando para sermos referência.
não só na nossa cidade, mas para o mundo, porque nós pensamos, eu sei que tem pessoas que estão nos assistindo, pastor, que dizem, eu não acredito mais em nada, eu não acredito mais em ninguém. Verdade. Não é verdade? É. Mas eu quero dizer para você, nem todas as pessoas são iguais. Não é porque um te traiu que o outro vai te trair. Não é porque um mentiu que o outro vai mentir. Cada pessoa, ela tem um particular com Deus. Então nós queremos ser referência. Hoje, pela misericórdia de Deus, temos pastores de outros ministérios que se achegaram a nós. Pastores hoje me procuram, pedindo um aconselhamento, pedindo uma palavra. Obreiros hoje me procuram. E pela misericórdia de Deus, nós estamos ali trabalhando. Tremembé, assim como qualquer cidade, é uma cidade difícil. Porque não adianta eu chegar aqui é fácil, ali é difícil. Porque a Bíblia diz que o reino de Deus é tomado à força. Então tem a batalha espiritual. Então nós estamos ali para aceitamos o desafio de ganhar almas. Amém. E pela misericórdia de Deus, a igreja missionária El Elyon, verdadeiramente, uma nova história começa aqui. Amém. Eu acredito que tudo isso, né, que direcionada por Deus, pelo Espírito Santo, que o Senhor testemunhou para nós hoje, foi algo que Deus tem feito, né, na sua vida e que ainda vai continuar fazendo muito mais. Amém. Né, daquilo que Deus tem colocado, os projetos, os planos, e eu louvo a Deus, né, pelo Senhor ser o meu pastor também, de a gente estar junto nesta caminhada, e o Senhor tem me ensinado bastante coisa, e eu agradeço mesmo de ter aceitado esse convite, de estar aqui conosco hoje, estar contando um pouco, né, um resumo da sua história, do seu testemunho, daquilo que Deus fez, e eu acredito que Deus falou fortemente com você também, através da vida do pastor Paulo, contando um pouco do seu testemunho, né, de como Deus, hoje você pode entender, né, de como Deus ele pode mudar toda uma estrutura de uma família, como Deus pode mudar a sua história, como Deus pode mudar a sua vida. Eu acredito que da mesma maneira que Deus fez na vida do pastor Paulo, Ele pode fazer também na sua vida. Da mesma maneira que Deus fez na família do pastor Paulo, Deus também pode fazer na sua vida. E nesse momento eu convido você chamar alguém que está junto com você, ou está na cozinha, ou está no quarto, para ficar junto com você na sala neste momento, aonde você está assistindo. Vou pedir para o pastor Paulo trazer uma breve palavra, a qual também junto ele vai estar fazendo uma oração para abençoar o teu lar, abençoar a tua casa, em nome do Senhor Jesus. Convide as pessoas, preste atenção e fica ligado naquilo que Deus vai continuar fazendo, em nome de Jesus. Queridos, dentro do contexto, falando ainda um pouco do projeto da Igreja El Elyon, eu quero citar, deixar para vocês, para nossa meditação aqui, quando o pequenino Davi enfrenta o gigante Golias. Ele vê ali, ele se depara com aquele desafio. Ele vê Israel sendo afrontado por um homem de 3 metros de altura, com toda aquela armadura, aquele homem forte, guerreiro. Nós sabemos que o Golias era o principal dos guerreiros dos filisteus. Os filisteus, os inimigos do povo de Deus, eles pegaram ali o que eles tinham de melhor e eles colocaram em um local estratégico para ele ficar gritando ali, para ele ficar afrontando o povo de Deus, para ele ficar afrontando uma nação inteira. Porque o que eu quero que você entenda? O inimigo, através de Golias, os filisteus, qual foi a estratégia dos filisteus, do Golias? Vamos amedrontar o rei, porque quando eu amedronto o rei, eu amedronto o reino, o reinado dele. É verdade. Quando eu amedronto o líder, eu amedronto os liderados. E ele ficava, cadê o rei? Tem guerreiro, tem homem aqui que me enfrente, com espada, escudo, tudo aquilo muito forte, muito lindo, aquela espada, aquele escudo, capacete, e ele tem homem aí para me enfrentar, e ninguém tinha coragem de enfrentar.
ninguém tinha coragem de fazer nada. E é interessante lembrar de que nós tínhamos guerreiros ali. Israel tinha guerreiro, Israel tinha homens de guerra ali, mas porque o rei Saul, ele estava distante de Deus, e ele sabia que aquela guerra só seria vencida por Deus, e para ele vencer, teria que ser alguém que estivesse cheio de Deus. Eles não tinham confiança de enfrentar o inimigo, porque Golias não era um inimigo comum, ele era um inimigo antigo do povo de Deus. E Saul, mediante aquela situação toda, ele se trancou, ele se fechou, e os guerreiros se esconderam, e Golias foi tomando espaço. Os filisteus foram crescendo, a cada dia que passava, ele se fortalecia. Por quê? Porque o povo estava com medo, e ele sabia que o povo estava com medo porque estava longe de Deus. Sabe por quê, pastor? O inimigo conhece a nossa fraqueza. É verdade. O inimigo sabe quando nós estamos vazios de Deus, o inimigo sabe quando nós estamos distante do Senhor. Por isso a palavra do Senhor diz que eu posso fazer tudo, tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Por quê? Nem tudo me prepara para a batalha, nem tudo vai me preparar para o dia da batalha. E assim como Israel teve o dia que teve que tomar uma posição para enfrentar o Golias, assim é a nossa vida. Assim aconteceu conosco na igreja El Elyon. Chegou um dia, nós dizemos, nós temos que enfrentar. Mas espera aí, quem nós somos? Quem somos nós perante Golias? Davi se chegou ali naquela história e ele viu, qual foi a primeira palavra dele, qual foi a primeira frase? Quem é esse incircunciso para afrontar o povo de Deus? Circuncisão fala de aliança. Ele estava dizendo, quem é esse homem que não tem aliança com Deus para afrontar o Deus vivo? E você sabe o final dessa história. Você sabe o que aconteceu com Golias perante Davi. E assim vai acontecer conosco, em nome de Jesus. Sabe por quê? A igreja missionária El Elyon, nós pastores da igreja missionária El Elyon entendemos o seguinte: o inimigo vem a nós com espada e escudo, mas nós vamos até ele pelo poder do nome de Jesus. Amém, pastor? Vamos Amém. Orar? Vamos orar. Podemos orar nesse momento? Eu quero orar pela sua vida agora. Eu quero declarar vitória sobre o seu lar. Senhor, em nome de Jesus, nós entramos, meu Pai, em tua presença agora, Senhor, para declarar, meu Pai, vitória sobre esses irmãos, esses telespectadores que estão nos assistindo nesse momento. Meu Pai, eu não sei os problemas que eles enfrentam, eu não sei qual é o gigante que está gritando dentro do lar deles agora, mas Senhor, assim como Davi, cheio de Deus, venceu o gigante, Amém. Essa família vai se encher de Deus e vai poder vencer o gigante. Amém. Eu profetizo mais de Deus sobre este pai, sobre esta mãe, Amém. sobre este esposo, essa esposa, Sim. esses filhos agora. Verdade. Eu profetizo mais de Deus sobre estas famílias, sobre Caçapava, sobre o Vale do Paraíba agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe vocês e que vocês recebam a vitória em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor, que Deus abençoe a tua vida. Em nome do Senhor Jesus, o grande homem de Deus que esteve conosco aqui nesta noite, pastor Paulo Duarte, pastor presidente da Igreja Missionária El Elyon. Eu creio que através desta palavra, através desta oração, tocou no profundo do teu coração. Eu creio que você vai dormir de uma forma diferente nesta noite. Eu convido você, na semana que vem, no mesmo horário, no mesmo canal, para estar conosco, para estar recebendo uma palavra abençoada, uma oração sobre a tua casa. E você que não tem o canal NET na sua casa, você que não tem TV a cabo na sua casa, você pode estar também acompanhando os nossos programas, a nossa programação semanal no nosso canal do YouTube. É só você clicar, canal É Tempo de Viver.
Toda término de um programa, o nosso programa vai estar indo diretamente para o canal do YouTube. Acompanha conosco, que Deus abençoe a tua vida. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. E tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei.